Olá pessoal, queria comentar com vocês aqui sobre esse discurso do Lula em Paris, um discurso muito importante, feito ali na frente da Torre Eiffel. Muita gente vem compartilhando e comentando sobre a importância do Lula na política mais recente. E realmente o discurso é muito contundente, porque ele responsabiliza os países ricos pela poluição que existe no mundo, pela devastação da natureza, que ele coloca ali que acontece desde a Revolução Industrial. Olha, pessoal, é uma discussão longa essa questão do ser humano, o seu impacto na destruição do planeta, na questão do desgaste que ele causa dos recursos naturais, na questão do aquecimento global. Isso é uma discussão aí que muitos cientistas se degladiam a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, é para a questão da nação, né, do país, quando a gente tem uma fala como a do Lula aí nesta quinta-feira. Porque é o seguinte, quando ele coloca ali que os países ricos são os responsáveis pela devastação, pela poluição, pela destruição da natureza, o que acontece é que muitas vezes as pessoas podem ser levadas a pensar que é o país como um todo. Mas a gente tem que separar as coisas. Por quê? A gente tem classes sociais que são responsáveis pelo capitalismo. Então, quando a gente coloca, por exemplo, que um país rico, ele é rival de um país pobre, por exemplo, pura e simplesmente, a gente esquece que existem classes sociais que comandam esse processo de exploração, comandam o processo do imperialismo, comandam o capitalismo. Então, não é simplesmente o país, é uma questão de classes sociais. Porque, pessoal, é o seguinte, às vezes a gente pode ser levado ao engano de pensar que nos países ricos, os países ricos como um todo, a nação como um todo, ela é responsável pela poluição, pela destruição, mas não é assim. Porque dentro dos países explorados, como foi o caso do Brasil, que passou pela fase da colônia até 1822, que passou por essa exploração, pelo seu desgaste aí dos seus recursos naturais desde a sua colonização, desde os anos 1500, nós tivemos sempre classes coniventes com essa exploração. Então não é uma questão de que você tem todas as classes de um país explorado sendo prejudicadas pela exploração que vem a partir dos países de cima. Você tem classes sociais dentro dos países explorados que tiram vantagem desse processo. E aí o que acontece? Você tem então essas classes sociais dos países que são explorados, principalmente a classe mais elitizada, a classe, vamos dizer assim, a classe burguesa dos países explorados, das colônias exploradas. Essas elites, essa classe burguesa, ela sempre está em contato com os interesses da classe burguesa dos países ricos. Se não fosse assim, pessoal, por exemplo, você não teria facilitado tanto assim o processo de exploração dos países pobres, como foi o caso, por exemplo, da Índia no século XIX. A Índia no século XIX, ela contou com a conivência das classes mais elitizadas. Os brahmanes, por exemplo, que eram naquele sistema de castas do século XIX, que na verdade vigora informalmente até hoje. Ele foi proibido pela lei indiana em 1950, mas a gente tem aí a noção de que ele ainda existe com bastante influência. As classes sociais mais elitizadas do século XIX, elas eram beneficiadas pelo processo de exploração que vinha da Inglaterra. Então, o que acontece? Quando a gente reduz a questão à ideia de nação, que uma nação rica explora uma nação pobre, a gente pode ser levado ao engano de esquecer desse conflito de classes que existe dentro de um país. Ou seja, aqui no Brasil, vamos pegar aqui o caso brasileiro. Nós temos aqui, pessoal, classes sociais, principalmente aquelas do agronegócio mais rudimentar, aquelas, não diria nem rudimentar, mas aqueles que são mais exploratórios, aqueles que derrubam floresta, aqueles que querem invadir terras indígenas para poder minerar. Pessoal, são classes sociais. Ou seja, nós temos o agronegócio que é o mais avançado, que não quer essa exploração dessa forma mais grotesca, mais rudimentar, e temos aquela fração do agronegócio que quer. Assim como nós temos, pessoal, aí no passado do Brasil, as classes sociais. Dentro da burguesia, nós temos frações da classe burguesa e temos uma fração que sempre quis industrializar o Brasil,
hoje um pouco menos talvez, e outra que nunca quis, que era aquela ligada aos interesses mais diretos da exportação de matérias-primas, né? E também que se beneficiam do setor financeiro. Ou seja, pessoal, eu não estou aqui invalidando a importância do discurso do presidente Lula. Eu acho que é muito importante, é histórico, um líder do terceiro mundo, um líder de um país em desenvolvimento, fazer um discurso na capital de um país desenvolvido da forma como ele fez. Mas a gente pensar que a ideia de nação como um todo, ela pode esconder a ideia de classe. E é isso que a gente precisa ficar atento sempre, ok? Uma outra questão é o seguinte, é o ambientalismo em si. Né? Quando a gente fala da questão da responsabilização e usando o discurso ambientalista, o ambientalismo ele está completamente vinculado ao capitalismo. Então nós temos aí um conflito, pegando mais uma vez essa ideia de fração de classe, dentro da classe burguesa no capitalismo, entre aqueles que querem um novo modo de produzir as coisas, influenciado pelo ambientalismo, e aqueles que não querem. Então, isso tudo, pessoal, é uma disputa dentro do capitalismo, pela mais-valia, né? Aquela ideia que nós temos que é a extração do valor, né? Então, você tem a classe burguesa, ela tem frações, e essas frações disputam entre si essa exploração, essa extração da mais-valia, no processo da exploração que existe, a força de trabalho, né? Então, nós temos o conjunto dos trabalhadores em todos os países e nós temos a burguesia que extrai essa mais-valia. E nós temos as frações dentro da burguesia que brigam pela sua fatia nessa mais-valia. E aí, quando a gente fala do ambientalismo, nós temos a interpretação muito importante de um autor chamado João Bernardo, que eu já citei algumas vezes, que ele fala da classe gestora. E a classe gestora é aquela que mais vai imputar esse discurso do ambientalismo na sua forma de atuação, ou seja, é uma fração que a gente pode até dizer que começou como uma fração dentro da burguesia, dentro da própria classe burguesa, mas que hoje atua de uma forma autônoma, né? Os gestores, eles são aqueles que vão administrar as condições gerais de produção da sociedade, ou seja, a questão da infraestrutura da sociedade, e o meio ambiente tem a ver com isso, ou seja, o meio ambiente ele é pensado como uma estrutura da sociedade. Então você tem uma disputa para você ter uma conformação de como a produção vai acontecer. E aí você tem a disputa que tem de um lado aí os gestores e do outro lado os burgueses, divididos em suas várias frações de classe. Então, pessoal, o discurso do Lula, ele reproduz essa ideologia que está colocada. A ideologia, ela está acima dos indivíduos. Os indivíduos, eles reproduzem a ideologia sem perceberem. Eu acho muito interessante essa questão porque tem um livro chamado... tem um livro do Eugênio Butti, que ele fala sobre a superindústria do imaginário. E ele cita um pensamento do Althusser sobre essa questão. Né? O Althusser, que foi um pensador importante do marxismo no século XX, ele escreveu um livro chamado Aparelhos Ideológicos do Estado, e o Eugênio Butti pega algumas ideias desse livro e interpreta ali para mostrar que a ideologia está acima das pessoas, está acima dos indivíduos, está acima até mesmo daqueles que a gente acha que controlam o sistema, como se todos os outros fossem marionetes. Até mesmo essas pessoas que estão na ponta do sistema, ou seja, que lideram, eles reproduzem a ideologia porque a ideologia é algo maior que eles. Então, pessoal, isso vai acontecer com os líderes políticos. Eles vão reproduzir os discursos, as ideias, porque a ideologia é maior, né? Mas aqui a ideologia no sentido dessa disputa dentro do capitalismo, pessoal. Então, são várias questões para a gente pensar. Então, eu achei esse discurso do Lula muito importante para a gente pontuar todos esses argumentos aqui, essas questões, pessoal. Mais uma vez, né, deixando claro que eu não estou invalidando o discurso do Lula aqui. Eu acho que é importante nessa questão, se a gente pensar na geopolítica, nas relações entre os países, né, os países pobres, como muitas vezes eles são sobrecarregados com demandas dos países ricos, é importante um líder do terceiro mundo se colocar contra isso. Mas é importante também a gente refletir, por outro lado, nas ideias, nos símbolos que são reproduzidos aí a partir dos discursos, pessoal. Porque a gente tem muitas questões aí envolvidas que servem para a gente refletir sobre quais caminhos que nós estamos tomando, né? E
os discursos eles reproduzem muitas vezes aí esses conceitos, né, e essas ideologias que estão colocadas na sociedade, pessoal. Bom, era isso que eu tinha para falar. A gente fica por aqui. Obrigado. Até a próxima.